não há pensar que tu és digno, Senhor. Minha voz expressa a ti o meu louvor, Senhor. Digno é o Cordeiro receber a glória, força, honra, o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Olhamos para Ele e declaramos: Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. Todas as opiniões ditas pelos convidados nesse programa são de responsabilidades dos mesmos. Não refletem necessariamente no quadro de ética da Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiro da Verdade, estudo da Palavra de Deus, participações de convidados e debates. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Isso aí, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um sábado de alegria, em mais um sábado de vitória, para que a nossa alma venha estar sendo cheia de Deus e também sermos alimentados por esta palavra tão especial, a palavra a qual o nosso mestre amado nos deixou para estar suprindo nossas vidas. Meus amados irmãos, hoje é 24/2 de 2024, estamos ao vivo, são 15h04 e nós iremos iniciar mais um programa Mensageiro da Verdade, mas vamos começar com o pezinho direito, vamos começar com aquela oração em nome de Jesus. É momento de falar com Deus. Vamos falar com o nosso Deus e também eu já quero te convidar, você deixar também o teu pedido de oração.
que logo mais no final dessa programação também iremos estar orando pelos teus pedidos de oração. Tanto iniciamos quanto também finalizamos também esta programação com oração. Te convido neste momento a estar fechando os seus olhos juntamente comigo, unindo a tua fé com a minha, elevando nossos olhos e também o nosso pensamento ao nosso Deus que está no céu. Falamos com o nosso Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui em mais um sábado de vitória, mais um sábado de conquista, para que a nossa alma seja alimentada por Ti. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, e a oportunidade de estarmos aqui para também servirmos, Senhor, como canal de bênção para todo aquele que está sintonizado neste momento, Senhor, através do aplicativo da rádio, através, Senhor, também de todas as plataformas a qual esses irmãos são alcançados. Que o Senhor venha estar cada dia mais e mais abençoando, Senhor, cada dia mais e mais dando saúde espiritual para os teus filhos. E assim, meu Pai, vem estar nos usando, meu Pai, para estar levando a Tua palavra de paz, a Tua palavra de alegria, a Tua palavra que conforta, a Tua palavra que cura, meu Pai, sobre cada coração, sobre cada família, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus amados irmãos, estamos ao vivo, mais uma oportunidade neste lugar, para que nós sejamos um instrumento de bênção para a tua vida. Meus amados irmãos, eu quero convidar você, esse assunto que nós iremos trabalhar hoje aqui, sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Eu basicamente comentei esse mesmo assunto nessa segunda-feira, ali em nossa classe de teologia. Foi um assunto muito interessante, também muito complexo, mas é um assunto que muitos irmãos têm dúvidas. Assunto semelhante ao batismo, semelhante à ceia, semelhante a dízimo, são assuntos que geram muitas dúvidas e infelizmente poucos são aqueles que têm coragem de perguntar. Nós trabalhamos esse assunto e foi de muito esclarecimento para a vida dos irmãos, e muitas vezes este é um privilégio que nem todos estão tendo. Por isso eu quero te lançar um convite para estar também estudando teologia conosco, e assim sendo cheio também, tanto de graça quanto de conhecimento. Nós estamos lecionando ali em um bairro aqui de Macaé, no bairro do Lagomar. É o único bairro a qual nós estamos ministrando teologia aqui, na cidade de Macaé. Nosso instituto está espalhado em todo o Brasil, todo o estado do Brasil tem um núcleo nosso, pelo menos um, em todo o estado do Brasil tem. E eu tenho certeza que vai estar abençoando muito a tua vida. Se você quer ter um pouco mais, meu irmão, de contato com as Sagradas Escrituras, através de um ensino, meu irmão, sensacional, um ensino extraordinário, tanto presencial quanto online, me chama pelo WhatsApp pelo 22 99968 3272, ou então você pode nos procurar aí através do teu navegador de internet, que eu tenho certeza que também vai ser bênção de Deus para a tua vida. Estamos já em diversos países diferentes e pode ter certeza, se você pedir Estados Unidos, se você pedir de Moçambique, apenas os países que nós temos já, Moçambique, nós temos Estados Unidos, nós temos também no Japão. Se você pedir, o material chega para você também, livros, apostila como essa. São 40 apostilas dessa, para você concluir do básico até o bacharel. E nós temos também o mestrado livre em teologia, que é bênção de Deus para as nossas vidas. Tá, meus irmãos? São assuntos extraordinários que vai capacitar muito você que é professor de escola bíblica dominical, você que é pastor, você que quer ser também apenas crente em Cristo, mas quer ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. São assuntos que vai enriquecer, meu irmão, enriquecer a tua vida espiritual e também a tua vida ministerial. Você pode ter certeza. Então eu te convido a fazer parte conosco aí. A nossa Itadesp já tem formado mais de 20 mil alunos e você pode ser também um desses alunos que vai também se informar pela Itadesp. Me chame pelo WhatsApp no 22 99968 3272 e venha se encher de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, está aqui comigo também nesta tarde de sábado, mais uma vez, o nosso presbítero Adael, que vai estar nos ajudando a comentar sobre a primeira ordenança da igreja, no caso o batismo. Na paz do Senhor para o pessoal. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É gratificante poder estar aqui mais uma vez nesse programa juntamente com o pastor Adaelso, e tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui vai ser de muita valia, tanto para vocês quanto para nós aqui, porque é uma ordenança da parte de Deus e muito necessária, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí. A gente vai falar e eu tenho certeza que vai ser bênção. Você que
tem alguma dúvida sobre o batismo, sobre essa ordenança, você já pode aí comentar, já pode perguntar, né? Porque eu tenho certeza que alguém deve ter dúvida a respeito, e a gente vai estar sanando essas dúvidas ao longo aí da live, e vai ser bênção em nome de Jesus. Estamos aqui para somar e abençoar a vida de vocês, amém? Amém. Eu já quero te encorajar também, você que tem a sua dúvida, a estar enviando aí através do nosso WhatsApp, o 22 992 060056, 22 992 060056. Envia a tua dúvida aí que nós iremos fazer de tudo para estar te respondendo. E vamos lá, vamos já começar a trabalhar esse assunto aí, que é um assunto muito legal, muito interessante, que é a nossa lição de número 9, que vai ser lecionada na data do 3 de 2024. E eu tenho certeza, meu irmão, que vai enriquecer muito a tua vida ministerial. É um assunto a qual, como eu falei para os irmãos, muitas pessoas estão com dúvidas nesse assunto. Infelizmente, poucos são os que têm coragem de estar perguntando sobre eles. Eu tenho certeza, meu irmão, que essa tarde vai estar abrindo muito a tua mente a respeito do batismo, a respeito dessa ordenança, que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Meu irmão, o batismo é a primeira ordenança da igreja. Nós percebemos que antes que a igreja se concretizasse em Atos 2, o batismo já existia. O batismo já existia de uma forma muito completa. E isso é muito interessante. Vamos já partir para a introdução aí, que é a introdução. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Hoje eu esqueci até de chamar o momento da palavra, né, meus irmãos? Mas é assim mesmo. Vamos partir aí para o nosso textuário, em nome de Jesus. E assim vamos começar a lecionar esta matéria tão abençoada da parte de Deus. Como o pastor falou, irmãos, essa é a lição de número 9, né, que tem por título aí o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nosso textuário fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E a verdade prática fala: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Amém? É uma ordenança, né, pastor? Como está falando aí a lição, é algo que nós temos que fazer. Não é algo que seja negociável, algo que quem quiser fazer faz, quem não quiser não faz. Na verdade, isso é uma ordenança da parte do Senhor, é assim como a ceia, que a gente vai falar na semana que vem, mas é algo que nós vamos trabalhar muito aí a respeito disso aí. Essa deve ser uma prática da igreja. A gente vai ler a leitura bíblica em classe? Sim, mas rapidamente aqui, só em cima deste versículo de Mateus 28:19, nós temos na Bíblia 3 ordenanças claras. 3 ordenanças claras nós temos na Bíblia. Uma é sobre o batismo, nós temos também a segunda sobre a ceia, e nós temos a terceira, que é a grande comissão. São 3 ordenanças claras, ordenança qual nenhum crente em Cristo pode ter dúvida, que foram ordenanças colocadas pelo próprio Senhor. E isso é interessante porque, se nós levarmos essas 3 ordenanças como é para ela ser levada, é claro que nós iremos trabalhar cada uma das semanas que está vindo ainda sobre cada um desses assuntos diferentes, e hoje foi escolhido para trabalharmos sobre o batismo, mas essas 3 ordenanças são ordenanças claras, colocadas por Cristo para que seja cumprida. Mas já pegando já nesse ponto, é interessante se entender que nenhuma dessas 3 tem poder salvífico, e nós iremos trabalhar também um pouco mais para frente nesse assunto aí. Amém? Isso aí. A gente vai ver, né, que embora algumas denominações, né, pastor, considerem que o batismo tem um poder salvífico aí, a gente vai comentar biblicamente aí que na verdade não, né, e que é algo importante também a gente saber, né? A nossa regra de fé, o nosso manual é a Bíblia. E se a Bíblia ela fala, nós só devemos nos calar diante da grandeza da palavra, né, irmão? Nós vamos trabalhar melhor isso aí ao longo da lição. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim a palavra: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Bem, então essa aí é a nossa base de hoje. Nós vamos usar bastante aí esse texto da carta aos Romanos no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala aí com clareza a respeito da graça de Deus, né? Fala aí a respeito de nós que fomos batizados em Cristo Jesus, morremos com Cristo. O velho homem ficou para trás e eis que tudo se fez novo. E que a gente vai ver também ainda ao longo desse texto que a graça é algo que é muito sério e que não deve ser tratado de qualquer forma. Que a graça, de um modo geral, ela tem sido muito banalizada. Mas esse texto aí, ele esclarece que não é porque a graça superabundou que a gente tem que viver no pecado, porque a graça é maior que o pecado. Não é por isso. Então é uma exortação até do apóstolo Paulo aos Romanos aí, a partir do capítulo 1, que fala do versículo 1, que fala: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então, queridos, não é porque a graça ela nos foi dada, a misericórdia do Senhor, que nós temos que brincar, né, com o pecado, achar que tudo bem a gente pecar, achar que tudo bem a gente andar de qualquer forma, porque a graça está conosco e assim seremos salvos. Na verdade, nós que recebemos da graça do Senhor, nós que já morremos para o pecado, nós temos que viver em Cristo Jesus. Aquele que é batizado, aquele que escolhe viver uma vida com Cristo e em algum momento da vida quer retroceder ao pecado, essa pessoa ela tem que repensar, porque quem é de Cristo, ele não volta para o pecado, ele só segue em frente, né? Ainda que peque, não é que a gente está totalmente ausente de pecado, a gente nunca mais vai pecar, é diferente. A graça está aí para que nós possamos dar o nosso melhor, mas se não conseguirmos ainda assim, a graça está aí para nos abençoar, né? Então, queridos, nós possamos ter o discernimento muito correto disso aí, que muita gente tem andado enganado, vivendo de qualquer forma e assim tem morrido espiritualmente, né? Amém? Amém. Rapidamente, só comentar esse ponto aí. O batismo, ele é algo muito claro nas Sagradas Escrituras e na realidade, esse contexto de batismo, ele tem ganhado o corpo desde o Antigo Testamento. Como assim ele tem ganhado o corpo desde o Antigo Testamento? Por mais que tenha até uma classe ou uma turma aí de pessoas que defendem também o batismo judaico, né? Isto é, a pessoa quando ela entrava ou iria fazer parte do judaísmo, ela teria que entrar dentro da água, com a água no seu pescoço, e lá começar a entoar as leis de Moisés ou os 10 mandamentos. Depois de estar entoando todos os 10 mandamentos, de acordo com este povo que defende aí este primeiro tipo de batismo, até mesmo antes de João Batista, eles falam que assim, quando finalizasse de comentar sobre esses 10 mandamentos, essa pessoa automaticamente teria que se imergir dentro d'água, teria que afundar dentro d'água e levantar. Só para os irmãos entenderem, isso aqui é um ensinamento, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia.
O que nós vemos no Velho Testamento, um pouco sobre este assunto de batismo, é o que o apóstolo Paulo trabalha na carta de 1 aos Coríntios, mais especial no capítulo de número 10, que eles falam que os antigos hebreus, eles foram batizados no Mar Vermelho. O povo que seguia Moisés, eles foram batizados. Este é o primeiro contato que nós temos biblicamente do batismo. Um povo que basicamente não foram imergidos por águas, mas passaram a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Eles passando por lá, eles tiveram um contato público com a sociedade, testificando sobre o Deus dele. Porque o que é o batismo? O batismo, ele é uma confissão pública. Uma pessoa que já se converteu, o batismo vai estar basicamente testificando publicamente da decisão que esta pessoa tomou. Sobre este assunto nós iremos trabalhar ponto por ponto aí, para os irmãos virem entender um pouco mais com clareza sobre este assunto desse batismo aí, tá bom? Deixa eu continuar a leitura. É isso aí, o batismo ele vem, né, queridos, desde muito tempo, né? A gente viu Jesus sendo batizado, João Batista, né, praticando isso aí, a igreja do primeiro século praticando isso aí. Então é uma ordenança da parte de Deus e que a gente vai ver aí que é algo necessário. Necessário e tem que ser feito da forma certa, tem que ter. A gente vai ver que existem alguns pré-requisitos, né? E algumas igrejas fazem de uma forma, outras igrejas fazem de outra forma, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho de cada visão, né, para poder compreender de certa forma os pré-requisitos para alguém ser batizado. Por exemplo, a gente não pode ser batizado por qualquer pessoa, precisa ser alguém que tenha alguma autoridade espiritual, né, alguma autoridade a respeito daquilo ali para poder batizar, né? Então, nós precisamos ver tudo isso aí para que a gente veja se está fazendo as coisas da forma correta, né? Vamos para a introdução, pastor? Vamos sim. A introdução fala assim, irmãos. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos, e posteriormente os cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, que é de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Então, o que é isso aqui? A introdução ela já está falando exatamente isso. O batismo foi uma prática de Jesus, foi uma prática de João Batista, foi uma prática da igreja primitiva. E a ideia de Cristo é que essa prática continuasse acontecendo, até porque é uma ordenança. Só que como a gente sabe, irmãos, como toda ordenança de Cristo, tudo aquilo que a igreja pratica, quando é da parte do Senhor, a gente sabe que vem muitas coisas contras, né? O inimigo ele projeta coisas contra, aí começa a tirar o sentido, começa a tirar o foco, começa a tirar os propósitos. Tem pessoas que são batizadas pelo propósito errado, às vezes não sabem nem o que é o batismo, não sabem o conceito do que é batismo, não sabem a importância do batismo, fazem de qualquer jeito. Então a ideia do inimigo é exatamente essa, é tirar os irmãos, os cristãos do foco do que realmente é, para que a gente não venha dar o devido valor, né? Porque hoje tem muitas pessoas, por exemplo, que são batizadas, mas elas não entendem a grandeza de ser batizado, a bênção de ser batizado, por ser uma ordenança de Cristo e é literalmente o morrer para o velho homem. Só que infelizmente muitas pessoas, mesmo após batizado, continuam nas mesmas práticas, na mesma vida, vivendo do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, vivendo com as mesmas pessoas. Então é algo que isso não é da parte de Deus. Nós, quando compreendemos o batismo em sua essência, né, o batismo, a gente vai perceber que é literalmente a morte, né, do velho homem para o nascimento de um novo homem, né, assim de um modo geral. Então nós, queridos, precisamos, vamos falar a respeito disso aí, a gente vai falar o quanto o batismo é importante, o quanto o batismo é necessário, se o batismo implica ou não implica para a salvação, né, como o pastor já falou, que não implica, e a gente vai ter alguns pontos aqui que vão falar a respeito disso. Então, que a gente possa aí aprender a valorizar mais depois dessa aula e aprender a valorizar mais o batismo, que é uma ordenança da parte do Senhor.
Amém? Porque, meus irmãos, como que funciona? Falar um pouco sobre o batismo. O batismo ele é um assunto muito complexo, né? E ele tem virado tipo, de uma forma muito grande, um ritual. Um ritual para a salvação, né? Como eu comentei já na minha última fala, o batismo é basicamente a testificação pública da morte do velho homem para que venhamos nascer um novo homem em Cristo Jesus. Como nosso presbítero já leu aqui em Romanos capítulo 6, no versículo de número 3 fala claramente: ora, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso é interessante. Nós fomos batizados na morte de Cristo. O batismo, se ele tem que tipificar alguma coisa, é a morte de Cristo. Se o batismo tem que tipificar alguma coisa, é a morte. Isso é interessante, né? Que até um tempo atrás, quando a gente se batizava, o pessoal fala: nossa, a gente vai morrer hoje, né? O fulano de tal vai morrer próxima semana. Isso era algo muito usado, né? Fulano de tal ia morrer próxima semana, tipificando um pouco sobre o batismo. Que nós, basicamente, nós criamos claramente que quando a gente descia nas águas, o nosso velho homem teria que ficar lá. O novo teria que surgir. O novo homem seria basicamente aquele que iria ser guiado por Cristo. Por mais que nós temos que entender que a pessoa batizada, esta pessoa não é perfeita. Esta pessoa também ela tem suas falhas. E exatamente alguns pontos que eu discordo de diversas igrejas que para batizar tem que basicamente preencher um viés de regras, enquanto na realidade regras muito banais, que muitas pessoas não conseguem cumprir, que muitas pessoas querem demais também de um novo convertido. Mas todavia, no batismo, quando a pessoa ela é batizada, rapidamente, que só contar uma rápida história minha aqui. Quando eu me batizei, eu não entendia nada do que era batismo, claramente. Isso não é certo, tá? É bom a gente saber o que a gente está fazendo. Mas, particularmente, quando eu me batizei, eu não entendia nada. Ao ponto de, quando eu fui me batizar, um irmão, ele tinha basicamente, o irmão que estava no batismo, ele veio apostando quem conseguia passar mais tempo embaixo d'água. E a aposta, quem ganhava R$2, né? Ganhava R$2 quem ganhava a aposta. Eu tinha acabado de me batizar e basicamente o pessoal veio lá apostando. E eu ainda fui fazer parte da aposta e ainda ganhei a aposta. Isso é, ganhei os R$2 ainda. Porque basicamente quando a gente vai se batizar, é claro que a gente não sabe de tudo. Eu particularmente não sabia era de nada. Ao ponto de depois de ser batizado, eu fui participar ali de uma aposta, por mais que era algo simples, né? No meio da juventude. Mas depois de um tempo que eu fui descobrir que eu não deveria apostar por causa dos rendimentos internos da igreja, que eu não poderia apostar. Mas até então eu não sabia de nada disso e participei de um batismo, só que aquilo não me afastou de Cristo. Basicamente o que eu vou trabalhar aí no decorrer da nossa lição é da nossa convicção na fé. Para a pessoa ser batizada, ela tem que ter a sua convicção na fé que ela tem. Nós temos muitos regimentos que tentam muitas vezes prender a pessoa, participar de uma peneira, muitas vezes que poucas pessoas, até mesmo que são batizadas hoje, iriam passar. E esses pontos é muito interessante se nós entendermos que quando a gente somos batizados, nós somos mortos em Cristo Jesus. Através dali, nossa mente mudada, nós iremos começar a seguir um novo rumo. A partir de então, quer falar alguma coisa? Não? Então, gente, vamos rapidamente só concluir para a gente entrar no primeiro comercial. Nós temos que basicamente entender essa liturgia do batismo, como que ela funciona em nossa vida e como ela preenche a partir de então na vida do crente. É interessante de se entender que o batismo ele não traz um poder salvífico. Assim como a ceia também não traz um poder salvífico, assim também como o ir de pregar o evangelho não traz um poder salvífico, mas todos esses são obras de um verdadeiro cristão. O cristão genuíno, ele cumpre essas regras simples: batizar, tomar ceia e o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. São basicamente regras básicas que não são salvíficas, mas são ordenanças do Senhor. Bom, vamos entrar aí no nosso primeiro comercial. Em alguns minutinhos estamos de volta em nome de Jesus.
Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Rádio Macaé Gospel, seu portal de música, informações e entretenimento na internet. Estamos no Radiosnet, CX Rádios, Rádio Online, na Deezer e na Alexa. Baixe nosso aplicativo na Play Store e também na Apple. Nosso site, radiomacaegospel.com.br. De Macaé, Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube e no Twitter. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas, através do louvor e da palavra de Deus. Camargo Multimarcas. Temos camisas de diversas marcas: bermudas Lins, bermudas Cargos, bermudas Passeios. Temos ainda bonés, meias, cintos, vestidos, blusas femininas, saias, shorts femininos e diversos tipos de chinelos. Trabalhamos com cartões de crédito, débito e Pix. Rua principal do Brizolão número 8, ao lado do Brizolão da Nova Holanda. Nosso WhatsApp 22-99939-7930. Trabalhamos de segunda a sábado, de 8 às 22 horas. Camargo Multimarcas. Atenção, pastores e pastoras. Quer colocar uma programação em uma rádio? Então vem pra Rádio Macaé Gospel. Aqui você tem programação diferenciada com dinamismo e com qualidade 100% digital. Venha divulgar os cultos de sua igreja em uma rádio líder de audiência no Brasil e no mundo. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 22-992060056. Assembleia de Deus Visão e Fé convida a todos para os nossos cultos. Terça-feira, Escola Bíblica, 19 horas. Quarta-feira, Quarta Profética, 19 horas. Sábado, 8 horas. Consagração. Domingo, 18 horas. Culto de louvor e adoração com as famílias. Venha nos fazer uma visita. Endereço: Rua 11, número 60, Nova Holanda, em Macaé. Pastor Abraão Costa e missionária Elaine Jesus. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele. Está precisando de propaganda para seu comércio ou evento? Eu tenho a solução. Venha pra agência publicitária. Propagandas para rádios e carros de som. Vinhetas em geral. Ligue agora mesmo pelo celular. WhatsApp DDD 22-9206-0056 e faça seu comércio ou evento aparecer. Agência publicitária. A solução tá aqui. De segunda a quinta-feira, você ouve aqui na Rádio Macaé Gospel o programa Tarde Total ao vivo. Louvor, oração, palavra de Deus, notícias, prêmios, entrevistas e a sua participação pelo Zap 22-99206-0056 e pela live no Facebook. Programa Tarde Total. A apresentação do pastor André Carlos. Pensou em contabilidade? Pensou Fastec. Na Fastec tem contabilidade para MEI, pequenas, médias e grandes empresas. Contabilidade para igrejas, imposto de renda, além de contar com preços justos e do tamanho da sua empresa. Não perca tempo, venha ser cliente do melhor escritório de contabilidade de Macaé e região. Estamos na Avenida Tancredo Neves, no coração do Parque Aeroporto. Telefone 22-99605-2922. Fastec Contabilidade.
Atenção, cantores de todo o Brasil! Chegou para você a oportunidade de destacar suas músicas e alavancar sua carreira. Você tem músicas gravadas no CD, EP ou single? Venha divulgar suas músicas na Rádio Macaé Gospel. Temos um programa de segunda a sexta-feira onde tocamos as músicas dos cantores parceiros. Temos cantores parceiros em todo o Brasil. Venha ser nosso parceiro também e você torna-se nosso parceiro por 6 meses. Não é legal? Então corra, ligue agora mesmo pelo WhatsApp 22 99206 0056 e venha ser parceiro da rádio que é sucesso no Brasil e no mundo. Rádio Macaé Gospel, a rádio da parceria. O sonho não acabou. Pensou em higienização de estofado? Então pensou na RM Clear. Nós da RM Clear lhe oferecemos serviços impecáveis para sua limpeza de sofá, colchão, lavagens de banco, teto, carpete de carro e muito mais. E não é por nada não, mas os serviços de nossa empresa é um capricho. Venha já conferir. 22 997 523542 ou 22 992 71 5440. RM Clear. O sonho não acabou. Ivan Serralheiro, o rei das portas de aço. Trabalhamos com aluguel de andaimes, retráteis, galpões, grandes portões e portas de aço. Faça hoje mesmo seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 22 9 8848 8907. Garantimos nossos serviços e a certeza do cliente satisfeito. Estamos há 30 anos no mercado. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Temos o melhor preço da região. Estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto 907, no Parque Aeroporto em Macaé. Direção do amigo Ivan. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação show music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus amados irmãos, dando continuidade a este assunto. Pode chamar o momento da palavra e vamos que vamos continuar. E sem esse fundo musical não tem como ir, né, meus irmãos? Vamos lá trabalhando isso aí. É um assunto muito interessante, esse assunto do batismo, porque ele basicamente ele completa. Ele é como mais uma peça do quebra-cabeça. Ele é como se fosse mais uma peça do quebra-cabeça, que ambos, tudo bem encaixado, é claro que ele demonstra a imagem perfeita a qual o cristão tem que ter. Mas como a gente já iremos trabalhar também sobre este assunto, ele não tem um poder salvífico. Até porque, eu acho que nós vamos ler esse versículo um pouco mais para frente aí, Jesus Cristo falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, aquele que não crê, basicamente ele já está condenado. Então se ele não crê, sem colocar o batismo ali também, porque a fé é uma questão ou a salvação é uma questão de fé, é uma questão de crença. Só dessa pessoa não crer, ela pode até ser batizada, mas isso não importa para a salvação eterna dela, porque é um conjunto que preenche para um bem maior. E é sobre este assunto que nós iremos trabalhar em mais esse bloco aí, tá bom? Tá desligado. Chamar chama lá o diretor rapidinho, só para ligar aí. Tá desligado. Enquanto isso, vamos trabalhar nesse contexto aí, em nome de Jesus. Este assunto ele nos preenche de um ponto sensacional. Nós iremos trabalhar basicamente em 3 pressupostos.
que são os pressupostos bíblicos e doutrinário do batismo. Nós iremos trabalhar sobre o batismo visto como sacramento, isto é, a origem de um erro. Nós iremos ver também o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança de Cristo. E também o batismo deve ser administrado aos adultos. E basicamente esses 3 pontos nós iremos separar aí nesse primeiro tópico para enriquecer um pouco mais do nosso conhecimento em Cristo. Vê se está funcionando? Amém? Tá sim. Então, queridos, conforme o pastor Adaelso já falou anteriormente também, a questão do batismo significa a morte, né? A morte do velho homem. A gente tem muito a ideia de Jesus falando disso lá com João Batista, né, pastor? Sim. Aliás, com Nicodemos, lá no capítulo 3, capítulo 3 de um modo geral, onde Jesus fala para ele: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. É algo que é difícil a entender quando você não é muito espiritual, igual o Nicodemos não era naquela situação, né? Mas posteriormente as pessoas entendem. É uma linguagem difícil, talvez seja escândalo para quem não conhece o termo sobre morrer para viver, mas é um termo que nós usamos para a gente demonstrar que o nosso velho homem passou, né? Tipo, o meu caráter antes de aceitar Jesus era um caráter ruim. Hoje eu tenho um novo caráter que foi me dado por Deus, né? E claro que nem sempre as pessoas aceitam isso, mas é uma verdade que só Cristo pode explicar. Ele muda a tua forma de ser, a tua forma de viver, a tua forma de andar, de vestir, de falar, mas tudo isso só é possível se nós quisermos aceitar da parte de Cristo, nascer de novo. Então o batismo ele é um divisor de águas. Eu sou testemunha também de que o pastor Adaelso, o antes e o depois do batismo dele, por exemplo, eu ainda nem era cristão, mas ele mudou, ele embora ele, claro, como ele falou anteriormente, ele tenha tido algumas falhas, mas ele mudou completamente, né? Eu vi que criou nele ainda mais uma sede de ler, uma sede de palavra, uma sede de viver algo novo. Era viciado em ficar lendo a Bíblia o tempo todo, e aquela coisa parecia o primeiro amor mesmo. Então o batismo é exatamente isso, é você largar para trás aquilo que está te atrapalhando e viver o novo de Deus para a tua vida, né? Então é algo muito importante como ordenança da igreja. A gente vai trabalhar ponto a ponto aqui. Eu tenho alguns comentários para fazer, mas a gente vai fazendo ao longo da lição, em nome de Jesus. Vamos ler o primeiro ponto aí, pastor? Vamos que vamos. Primeiro ponto fala, irmãos, assim, ó: pressupostos bíblico doutrinários do batismo. 1.1 fala assim: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Então eu vou ler só um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo, ó. A tradição católica e alguns segmentos protestantes histórico do protestantismo histórico vem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem praticava. Então isso aí, irmãos, é um erro teológico gravíssimo, né? Conforme o pastor já falou, o batismo não é para salvar ninguém. O batismo ele é uma ordenança. Quando a gente tem o batismo como sacramento, a gente está colocando em xeque a graça de Deus. A gente não está valorizando o que realmente é. Se eu falar que a pessoa ela precisa ser, para ser salva, ela precisa ser batizada, eu vou estar mentindo. Mas isso não significa que a pessoa não precisa se preocupar com o batismo. São coisas diferentes, né? Mas eu falar que a pessoa, se ela, eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi isso. Olha, se a pessoa não for batizada, ela não vai para o céu. Biblicamente isso não se sustenta. Se a nossa igreja Assembleia de Deus, por exemplo, nós não temos o costume, como algumas igrejas, de já batizar na hora que a pessoa aceita Jesus. Tem algumas igrejas que fazem isso.
a pessoa veio aqui na frente agora, aceitou Jesus, já vai batizar ela. Tem um tanque ali na igreja mesmo, tem algumas igrejas que tem um tanque ali, já batiza. Nos Estados Unidos eu vi, né, que tem alguns lugares que é muito mais comum do que aqui, as pessoas aceitarem Jesus e já automaticamente serem batizadas ali no mesmo culto ainda. Então, queridos, não também a gente não tem nós, por exemplo, não temos essa prática. Por quê? Porque o batismo precisa ser algo que você precisa saber o que você está fazendo, né? Às vezes a pessoa aceitou a Jesus, tudo bem, você quer ser batizado? Quero, mas tem que entender no mínimo a fé da qual ela está querendo começar a seguir. E nós da Assembleia de Deus temos como um caminho para isso aí, o discipulado. A gente tem o discipulado da CPAD, que são 13 ciclos, né? E o discipulado ali é um arroz com feijão, né? Que explica, começa falando lá do primeiro ciclo, por exemplo, começa a falar de Jesus, quem foi Jesus, a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, começa a explicar quem foi Jesus, aí por aí vai explicando as coisas simples do Evangelho, para depois a pessoa falar, é isso aí mesmo. Então nós, queridos, precisamos ter entendimento, né, a respeito do batismo. Agora, Jesus voltou, a pessoa aceitou Jesus, não deu tempo de se batizar e morreu. Essa pessoa então ela não foi salva? Não tem nada a ver isso, irmãos. A pessoa ela vai ser salva porque, como o pastor Adelso já falou, o batismo não implica na salvação, o batismo é uma ordenança. Agora, como a gente leu aqui, a Igreja Católica e algumas tradições, algumas igrejas protestantes tem o batismo como um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é basicamente você fazer alguma coisa para Deus e em troca Deus te dá a graça, por exemplo. É um sacrifício que você faz para Deus. Uma troca de favores? Exatamente, é como uma barganha. Eu dou para Ele me dar. Eu estou comprando basicamente a salvação, teoricamente. Então, o sacramento é exatamente isso. Mas a gente vai aprender aqui, até no outro ponto que fala muito, muito em cima disso, que o batismo ele não é um sacramento, não é uma forma de barganhar com Deus a salvação, mas é uma ordenança, assim como a ceia é uma ordenança. E o que é ordenança? Ordenança é aquilo que Jesus ele falou no Novo Testamento, né? Através dos escritos que nós temos aqui. Jesus ele nos deu alguma ordenança, e como a gente leu, essa do batismo é a primeira, né? Ordenança. Então, queridos, não podemos condicionar a nossa salvação ao batismo. A gente vai falar daqui a pouco do batismo de criança, se é ou não é certo. Tem um tópico aqui para falar só a respeito disso aí. Então, nós precisamos compreender isso, né? Tomar cuidado, porque ainda hoje tem pessoas que pensam assim, que o batismo está diretamente ligado à salvação, e não está. É uma ordenança que nós temos que cumprir, mas não está ligado à salvação, né? Então, ponto importante para a gente saber. Isso aí foi introduzido na igreja aí por Agostinho, como fala aí, né? Mas, queridos, temos que tomar muito cuidado com essa situação aí, porque nós somos de Cristo, a nossa salvação está em Cristo Jesus e não está condicionada a rituais, né? Isso aí. Eu peguei aqui um ponto rapidinho sobre essa crença da Igreja Católica, exatamente no site, em um dos sites dele, que é Minha Biblioteca Católica, que fala assim: o sacramento do batismo é, em primeiro lugar, o fundamento de toda a vida cristã e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado, presta atenção aqui, ó. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filho de Deus, tornando-nos membros de Cristo. Somos incorporados na igreja e tornamos participante na vida e na sua missão. Isso aqui é interessante, que eles qualificam basicamente essa fé católica através do batismo. Eles qualificam basicamente como se o batismo fosse basicamente o perdão ou a nossa libertação do pecado, enquanto na realidade nós fomos libertos do pecado há muito tempo atrás. Isso é, em nossa fé em Cristo Jesus. Para os irmãos entender, é como se fosse um casamento. A pessoa vai no cartório e se casa. Quando a pessoa ela vai no cartório e se casa, certinho, já está casada. Só que muitos decidem fazer a sua festa, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou em algum sítio, ou em algum lugar. Vamos perceber isso aí. Só que não é aquela festa que vai concretizar o casamento deles. Eles já são casados.
já são casados. Ali é só demonstração pública. A alegria deles, a união deles é apenas uma demonstração pública. Mas o casamento que já foi validado foi no cartório. É basicamente isso aqui. O nosso batismo, ou o sacramento do batismo para a Igreja Católica, ele não constitui a libertação do pecado e muito menos, meu irmão, o dever que não foi completo na cruz. Isso é a nossa purificação. E quem nos purificou não foi o batismo, quem nos purificou foi o sangue de Cristo. Foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos transformou. Basicamente, eu repito, o batismo só é uma publicidade para a nossa salvação, só é uma publicidade para a nossa salvação, só é a gente testificando publicamente daquilo que a gente já decidiu em nosso íntimo. É verdade, é importante, né, irmãos, a gente também confessar, é uma forma da gente confessar a nossa fé, né, publicamente. Isso é muito importante, né, porque na nossa forma de viver no dia a dia, a gente vai testificando isso aí, mas a gente fazendo uma confissão pública é até melhor, né, para as pessoas nos reconhecerem como cristão. Claro que nem todo mundo vai levar a sério, né? Tem pessoas que às vezes vivem uma vida errada, se converte ao Senhor, alguém olha de fora e fala, isso aí tá só vestindo uma capa, não vai ser crente coisa nenhuma. Mas isso não define quem nós somos, né? Quem define quem nós somos é simplesmente o Senhor. Nós estamos aqui para cumprir o ID do Senhor. É para batizar? Vamos batizar. Mas vão falar, deixa falar, né? Porque, irmãos, nós somos servos do Senhor e obedecemos ao Senhor e aos seus mandamentos. Amém? O próximo subtópico aí fala: o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Vamos repetir um pouquinho do que a gente já falou aqui para concluir esse segundo subtópico. Fala assim: o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Olha o que está escrito: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo para quem já foi alcançado pela graça e não quem quer obter alguma graça através dele. Olha que interessante isso aqui. O batismo não é para você alcançar a graça, não é para você alcançar a salvação. O batismo é para publicar a graça que você já foi alcançado por ela. Então é importante a gente falar isso aqui porque, irmãos, não é fácil a gente viver para Cristo. Não é fácil a gente aceitar a Jesus. Não é simplesmente cumprindo rituais que a gente vai aceitar Jesus. Não é cumprindo rituais que a gente vai ser considerado cristão e vai para o céu. Não. Nós, na verdade, precisamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que tem pessoas, principalmente em outras igrejas, que não é conveniente falar o nome, mas que acham que a salvação ela pode ser comprada, né? Que o acesso ao céu pode ser comprado, que as coisas é simplesmente você fazer alguma coisa para poder pagar, né? Fazer algum sacrifício. Eu sempre ouço essas coisas, né? Eu trabalhando de Uber, tinha uma moça lá que estava falando a respeito disso. Olha, lá na minha igreja lá, você tem que fazer isso assim, passou o carnaval agora, você... Olha só a conversa dela no telefone. Passou o carnaval agora, você faz um jejum de 40 dias e você escolhe alguma coisa, né, para você jejuar, para você se abster, sei lá, o Instagram, algum tipo de comida, algum tipo de coisa, você se abstém, é um tipo de sacrifício. Você também, lá diz que você também tem que fazer alguma ação, alguma boa ação, ajudar alguém, ou financeiramente, ou com tempo, alguma coisa. E começou a falar uma porção de coisas que precisava fazer, e aquilo ali assegurava a ela que os pecados dela seriam perdoados. Aí ela até comentou assim: eu acho que eu nem precisava muito fazer esse ano, porque eu nem pequei tanto assim no carnaval. Então eu nem preciso fazer isso esse ano. Olha como as coisas estão disturpadas, estão invertidas. A pessoa acha que por causa daquele sacrifício, por causa daquela situação, daquela coisa que ela vai fazer, ela vai ser perdoada dos seus pecados. Quando na verdade
Não é assim que funciona. É assim também o batismo. Vou me batizar para ser considerado crente. Isso. Não, irmãos, não é isso. É uma ordenança. Faça quando você estiver pronto, se estiver preparado, converse com seu pastor, né? E assim você vai ser abençoado. Mas não deixe de entender o propósito do batismo. O que é o batismo? Batizar para quê? Por quê? Quem mandou? Como é que funciona isso aí? Será isso que não é coisa da cabeça do pastor? Isso não é coisa da igreja, de doutrina de igreja? Vou fazer isso mesmo? Está na Bíblia? Procure saber porque Jesus ele chegou assim para João Batista. João Batista, me batiza. João Batista falou, Senhor, o Senhor que tem que me batizar, Senhor. Como que eu vou batizar o Senhor? Jesus falou, João Batista, é necessário que eu cumpra isso, você vai precisar me batizar. E Jesus, que teoricamente não precisava, né, pastor? Foi lá e se batizou. Por quê? Para cumprir. Então, é algo que nós temos que olhar e ver, por que Jesus quis assim tanto se batizar? Ele não tinha pecado para se arrepender, ele não tinha por que se batizar, mas ele quis. Então, se Jesus, sem precisar, fez, imagina nós. Mas tem uma coisa, fazer por quê? Tenho que entender o porquê eu quero me batizar. Eu quero me batizar para ceiar, pastor, é só por isso? Não, irmãos, não é só para ceiar. Você sabe também o sentido da ceia? Então isso aí já fica até para a próxima aula. Mas nós temos que saber ter os propósitos corretos diante de Deus para se batizar diante do Senhor. O que acontece, né, meus irmãos? A Bíblia fala em Efésios 4, versículo 5, que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Existe um só Senhor, existe uma só fé e também só existe um só batismo. Só que esse batismo tem que ser feito de acordo como a Bíblia fala e manda. Tem igrejas que não aceitam o batismo de outras igrejas por causa de um simples tio ou vírgula. Aí são coisas muitas vezes até banais, né, meus irmãos? Por causa de doutrina, por causa de crença, por causa de usos e costumes, a qual não serve muito para preencher a lacuna bíblica. Mas, todavia, por outro lado, tem pessoas que banalizam muito o batismo. Tem pessoas que, por exemplo, se batizam todo mês, pessoas que se batizam todo ano. Tem pessoas, eu não vou nem citar nome de igrejas aqui, né, para não denegrir a imagem de nenhum dos nossos irmãos. Mas tem pessoas que basicamente já levou isso para um lado totalmente banalizado. A Bíblia fala que só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Todavia, esse batismo tem que ser feito através das ordenanças bíblicas. Se nós puxarmos lá, por exemplo, em Mateus, bem na nossa grande comissão lá, que ele fala, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que entender que em meio à grande comissão é também necessário ser preenchido este batizar. Então este batizar claramente faz parte desta orientação. Todavia, não é apenas um banho de piscina, um banho de cachoeira, um banho de lagoa. Não, tudo isso aqui tem um sentido. Tudo isso aqui tem um ritual por trás. Tudo isso aqui tem uma crença, tem uma testificação pública daquilo que nós já cremos em nosso interior. E se nós não partirmos desse pressuposto, todavia é claro que nós não iremos finalizar a nossa carreira de uma maneira certa. Se nem o começo a gente sabe como começar, porque a gente não nos deu, meu irmão, muitas vezes nem curiosidade para estar aprendendo um pouco sobre isso. É como Jesus fala, qual de vós que antes de começar uma grande obra, não primeiro coloca no orçamento, coloca tudo registrado no orçamento para ver se vocês começarão a fazer e irão ter condição para concluir, para que passando o inimigo na frente da vossa obra não venha estar maneando a cabeça e falando, olha só, ele começou a fazer a obra e não teve condição para finalizar. E isso é verdade, Jesus apontou tudo isso trazendo para o lado espiritual da coisa. Assim muitos de nós queremos entrar sem saber o que é o meio e muito menos o final, e quando vai ver, menos espera, a gente está retornando para o caminho a qual nós nunca nos era para ter saído, sem todavia tirar as devidas conclusões que era necessária. E muitas vezes muitas pessoas seguem a Cristo por causa de alguma conquista, por causa de algo que ele quer para preencher o seu coração. E basicamente, né, meus irmãos, são assuntos totalmente complicados. Algumas coisas, é claro que não tem como a gente falar aqui, é mais tratado dentro de sala teológica, mas são assuntos a qual o batismo, para ser totalmente preenchido no requisito bíblico,
é muito mais do que um simples banho de piscina ou até mesmo um simples banho de um rio ou de uma cachoeira. São assuntos a qual nós temos que entender antes de ingressar nessa jornada. Amém? Amém. É exatamente isso. Precisamos estar muito bem compreendidos do que é o batismo, né? E isso corrobora até um pouco com esse ponto 3 aí, né? Que a gente vai falar agora. O batismo deve ser administrado aos adultos, né? Nesse ponto aí, a lição fala sobre Agostinho novamente, né? Que Agostinho, ele defendia que as crianças, os bebês, deveriam ser batizados também. Isso é mais uma das grandes heresias dele, né? Que a criança devia ser batizada também, porque a Bíblia fala que nós já nascemos no pecado, e ele interpretou isso como uma necessidade dos bebês já serem batizados, porque, como a gente já falou, eles creem, né, na Igreja Católica e alguns segmentos protestantes, que o batismo está ligado à salvação, está ligado ao perdão de pecados, como o pastor leu ali no próprio site deles, né? E isso é algo muito sério que precisa ser combatido, né? Porque, irmãos, crianças, bebês, eles não têm discernimento de nada ainda. E, mas nasceu no pecado, então ele vai para o inferno se morrer. Olha o que Jesus falou aqui, né, lá em Mateus, deixa eu ver se é isso mesmo, Mateus capítulo 19, exatamente, 19:14. Falou: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É importante a gente saber isso aí, essa fala de Jesus, porque essa fala aí nós conseguimos compreender que as crianças elas não nasceram para poder ir para o inferno. Então, das crianças é o reino de Deus, porque a Bíblia também fala que a gente tem que ser como criança para poder entrar no reino, ter a pureza de uma criança, né? Então, criança em si é pura, claro, nasceu do pecado porque nós somos seres humanos e que já nascemos com a tendência a fazer o mal, mas isso não significa que uma criança ela tem compreendimento, ela compreende até a respeito do mal também, nem como bem nem como mal. Tanto que a criança é tão pura que eu tenho filha, o pastor também tem uma filha novinha, um bebê também. Você corrige a criança ali agora, às vezes dá uma chinelada, deixa lá no canto, daqui a pouco a criança vem, meu Deus do céu, nunca aconteceu nada, ela te beija, ela te abraça, ela te tira. Por quê? Porque é puro, né? Então nós temos que ser assim também. Nós temos que ser assim para entrar no reino dos céus. Então, essa fala de Agostinho que fala que tem que batizar criança porque criança já nasceu no pecado, é uma fala errada. Porque, irmãos, para ser batizado você precisa ter, como a gente falou, ter o discernimento do que você está fazendo. Porque a nossa igreja, por exemplo, né, a Assembleia de Deus, de um modo geral, ela aceita o batismo só a partir dos 12 anos, né, pastor? Dos 12 anos, porque até chegar aos 12 anos, a criança ela já tem uma noção do que ela está fazendo, ela já tem uma certa consciência do que ela está fazendo, né? Eu tenho um caso que ele é um pouco conhecido, de um testemunho de um pastor, até o pastor Renan Lopes. O pastor Renan Lopes, ele fala que quando ele era novinho, ele já tinha essa chamada para poder pregar, mas ele sempre quis ser batizado novo, ali com 6, 7 anos, 8 anos, e ele sempre falava: pastor, me batize, e o pastor não batizava, e ele ia seguindo. Quando o pastor Renan ele completou 11 anos, ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, eu quero ser batizado, se o senhor não me batizar eu vou parar de falar com o senhor, chorando. Aí ele fala que o pastor dele foi lá na comissão de obreiros, conversou e falou: irmãos, o nosso estatuto diz que a gente só tem que batizar a partir dos 12, mas esse menino aqui ele tem total consciência do que ele está querendo, ele falou que ele está desesperado para ser batizado, então a gente vai abrir exceção. Mas exceção não é regra, né? É exceção. E olha a situação, quantas crianças de 11 anos têm essa determinação de ser batizado, pastor? A gente não vê, não é comum a gente ver, né? Então, queridos, a pessoa ela precisa ter consciência do que ela está fazendo, e não dá, né? É mais uma das heresias que é praticada na Igreja Católica, mas não dá, irmãos, não dá para poder conceber, porque é antibíblico, né? A pessoa ela precisa estar totalmente consciente do que ela está fazendo. Isso é muito importante, porque, meus irmãos, eu basicamente também só batizei uma pessoa com menos de 12 anos uma vez, com 11 anos e 6 ou 7 meses, não me lembro muito bem. Foi basicamente isso, porque essa pessoa também queria muito ser batizada. Queria muito, pedia muito, falava muito que queria, até que eu peguei e batizei. Graças a Deus, até hoje ela mantém firme os pés,
na casa do Senhor, mas é muito difícil uma pessoa com essa convicção. Todavia, tem pessoas que acham certo batizar só a partir dos 18 anos aqui no Brasil, até porque ele está apto a estar trabalhando, a estar também arcando com algumas coisas que ele fizer de errado, como ser preso, aquilo outro. Mas na realidade, nós, da Assembleia de Deus particularmente, nós batizamos pessoas a partir de 12 anos de idade. Até porque da causa também do Bar Mitzvah, né, que é basicamente sobre o contexto do filho da lei, do filho do mandamento, aquela cultura judaica também, que nós acabamos aderindo também, que a partir de 12 anos, uma criança ou um adolescente, dentro de Israel, dentro da crença israelense, ele basicamente, depois de 12 anos, se torna um Bar Mitzvah, um filho do mandamento, ou um filho da lei, a qual ele já tem um conhecimento da lei, e ele começa a entrar em uma etapa mais forte em sua vida, mais séria em sua vida, já começa a responder as coisas como se fosse um adulto, uma pessoa que tivesse esse conhecimento. Isso é interessante nós entendermos, a qual a grande determinação dessas pessoas é ter ciência de onde está entrando. Isso aí, como nosso presbítero já falou, nós iremos trabalhar sobre a ceia a próxima semana. A ceia também não é diferente, né? Por isso que a Bíblia fala com clareza que nós temos que, primeiramente, discernir aquilo que nós estamos fazendo. Porque aquele que come e bebe sem discernir, ele come e bebe para a sua própria condenação. É basicamente também o batismo. Tem pessoa que ele ingressa com esse erro, sem saber o que está fazendo, sem saber. E isso é um problema. Isso é um problema que eu falo particularmente de mim. Sem conhecimento, a gente acaba cometendo coisas que, todavia, coisas simples, que não teria valia alguma de nós cometermos. Mas infelizmente, por falta do conhecimento, por falta de uma estrutura de fé e até mesmo de palavra, a gente acaba sendo levado por coisas simples, a qual era pra gente rebater de cabeça. Vamos usar essa linguagem mais simples para os irmãos entender. Mas eu falo para os irmãos que muitas vezes tem criança de 14, 15 anos de idade que tem uma fé mais madura do que muitas pessoas de 40, 50 anos. Tem pessoas com menos de 18 anos que muitas vezes têm a fé mais genuína do que pessoas a qual já tem uma estrutura um pouco mais madura na fé. Isso é preocupante, sim, mas todavia o Senhor tem chamado, o Senhor tem escolhido, tem transformado. E se a tua igreja permite pessoa a partir de 12 anos, se tiver convicção daquilo, depois de você ensinar aquilo que ele vai fazer, ou pessoa a partir de 18 anos aprendendo da igreja também, primeiramente traz uma estrutura de palavra para ele, para saber onde que ele vai estar entrando, para que amanhã ou depois ele não venha estar sendo levado por quaisquer vento de doutrina, porque você pode ter certeza, isso não é algo, basicamente, não é via de regra, mas quase 90% das pessoas, depois de ser batizada, pode ter certeza que tem uma aprovação esperando ele bem na frente ou bem na porta. Então é essencial a gente ter primeiramente convicção de onde nós estamos entrando, para que depois de nós terminarmos de entrar por essa porta, nós não queremos já voltar correndo desesperado, como um certo irmão teve uma visão de Ombuína, né, meus irmãos? Teve essa visão lá, um tal do homem chamado Flexível. Primeiramente começou a caminhar com o cristão no caminho, na primeira dificuldade, isto é, ali no lago da dúvida, né, meus irmãos? Primeira dificuldade que passou e já voltou correndo. Então é necessário uma estrutura de fé, consciência e convicção da onde ele está entrando. Exatamente. Acho que a falta disso, pastor, tem culminado em muita fraqueza espiritual no meio do povo de Deus. A falta de consciência das ordenanças de Cristo e do viver em Cristo, né? E isso a gente tem visto, né? Muitas pessoas muito fracas que estão desistindo por qualquer coisa, por qualquer palavra, por qualquer dificuldade, né? Às vezes são pessoas que não se sustentam porque qualquer coisa está tirando. Por exemplo, está na igreja porque veio para a igreja por conta de uma dificuldade. Chegou na igreja, sua dificuldade foi sanada. Um exemplo, estou desempregado, estou passando necessidade, vou para a igreja. Chega na igreja, Deus usa algum irmão, olha irmão, tem essa porta aqui, abre a porta para o ser humano some da igreja, né? Então são pessoas que não têm estrutura, precisam ser estruturadas primeiro. Tem bênçãos que vêm para a nossa vida, que a gente acha que é bênção, mas nem sempre é, né? E a pessoa, ela precisa se estruturar até para ser abençoada. A salvação é uma bênção, mas se você não tiver estrutura para receber a salvação, você vai perder a salvação daqui para ali, ó. O inimigo, ele sabe exatamente o que ele vai fazer para você perdê-la. Então, queridos, é necessário nós focarmos em Cristo Jesus, é necessário nós focarmos no trabalho do Senhor, né?
quando você falar de batismo com alguém, ou quiser ser batizado, ou querer falar a respeito desse assunto, fale com clareza. Olha, é muito sério, não é um ato qualquer, não é uma decisão qualquer, a decisão que você está tomando. Irmão, mas isso vai dar medo, a pessoa às vezes vai ficar meio receosa e não vai querer mais. Queridos, a gente não pode apresentar o evangelho da forma que ele não é, né? Não é fácil ser crente, não é fácil servir ao Senhor. Então fale tudo o que precisar ser falado. Não é porque vai doer, não é porque corre risco que você vai deixar de falar. É necessário a pessoa compreender a respeito disso aí, né? Porque daqui a pouco vai estar passando por provação e não sabe nem por que está passando. Fala para ele, como o pastor falou, batizou aqui, daqui para ali vai vir a tua primeira provação. Assim como nós aceitamos Jesus na igreja, já é assim, né, pastor? É verdade. Ainda mais. Então vamos seguindo aí em nome de Jesus. Vamos para o ponto 2? É isso aí, vamos trabalhar um pouco sobre a fórmula e o método do batismo. Isso aí, o símbolo e o propósito, né, pastor? Isso aí, o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo é 1.1 aqui, ó. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então isso aqui é o que a gente está falando, né? Sobre o símbolo do batismo, é morrer pra gente, para se unir com o Cristo, né? É um grande passo que o cristão dá. Antes da gente se batizar, a gente está num período muito grande assim de aprendizagem mais constante. Não é que depois que a gente se batiza a gente para de aprender, não é isso. É só que do aceitar Jesus até o batismo é um período de aprendizado constante. A gente precisa aprender, adquirir o máximo de informações possíveis para saber a dificuldade de estar partilhando daquela fé. Até porque a gente fala de dificuldade, mas de acordo com o nosso contexto hoje, a gente não sabe na real nem o que realmente é dificuldade, né? Porque se os cristãos ali que sofreram perseguição na igreja primitiva olhasse para a gente hoje e a gente falasse para eles que a gente está com muita dificuldade, eles iam até ficar irritados com a gente, né? Porque dificuldade, meus irmãos, na concepção de igreja, assim, historicamente, dificuldade tem a ver com perseguição e risco de vida até, né? Hoje a nossa dificuldade é algumas coisas que a gente não quer abrir mão, é um amigo, é uma rede social, é um filme, é uma série, é um trabalho, é isso e aquilo, e a gente já acha que é o fim do mundo. Mas a real que a grande dificuldade realmente, historicamente, do povo de Deus é a perseguição por conta do Evangelho de Cristo, né? E a gente não passa por isso aqui, né, no Brasil. Passa, isso aqui. A gente ouve falar. Superficial, né? Superficial, mas a gente não sentiu na pele ainda. E normalmente a gente é assim, né? Enquanto a gente não sente na pele. Então, queridos, nós precisamos fazer o seguinte, né? Entender, né? Aceitou Jesus até o período de batismo, aprender constantemente, muito o máximo que você conseguir de informação, para não ficar enganado aí, porque união com Cristo é algo sério, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, depois que nós unimos com Ele, irmãos, não tem espaço para outro não. Ele preenche tudo e deve preencher tudo. Se você ficar ali, eu quero Cristo, mas eu quero isso aqui também, eu quero Cristo, mas eu quero aquilo ali também, eu quero Cristo, mas eu tenho algumas prioridades aqui também, então vai viver assim, de qualquer jeito. Tenha certeza que Cristo permite a gente obter quantas bênçãos a gente quiser sem Ele, né? Mas depois não adianta a gente reclamar. Como a gente falou, tem bênçãos que vem que a gente pensa, é bênção, e normalmente nem é. Às vezes essa bênção vai tirar a gente da casa do Senhor, vai tirar a gente da presença de Deus. Então cuidado, né? Porque o batismo é uma união com Cristo, tenha certeza. É a melhor decisão da tua vida. Não tem outra decisão melhor do que você se batizar e se entregar e morrer para você e viver para Cristo. Não tem outra. Mas tenha certeza do que você está fazendo, né? Porque chega de viver crentes superficiais. A gente precisa de crentes que sejam mais constantes. Eu não estou aqui tentando te desencorajar a ser cristão, pelo amor de Deus. Eu estou aqui te encorajando a compreender com mais clareza e você somar no reino de Deus. Se a gente perder, vai fazer realmente muita falta, porque alguém que zelava pelos princípios bíblicos. Isso é importante você entender antes de qualquer coisa. Esse símbolo do batismo aí, o propósito é basicamente o que nos fala claramente Romanos
capítulo de número 6, como nós já lemos aqui, bem na introdução, versículo de número 3 nos diz com muita clareza: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Isso aqui é muito lindo, meus amados irmãos. Quando Cristo morreu, assim também é nós no batismo. Nós morremos. Quando Cristo ao terceiro dia ressuscitou, assim também é nós quando estamos levantando também naquela água. Particularmente estamos levantando já um novo homem, ou você que é mulher, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se o batismo não matar a tua carne, ou pelo menos trazer, como eu falei, o batismo é apenas um exemplo público daquilo que a tua vida cristã se determina a partir de então. Se a partir de então a tua carne não for mortificada, é claro que isso aqui que está escrito em Romanos não serve para você. Porque a partir de nós falarmos, olha só, eu estou me casando com Cristo hoje. Olha, eu falo para meus vizinhos, falo para os meus parentes, falo para todo mundo, opa, a partir de hoje eu não vivo mais eu. Cristo agora está vivendo em mim. Toda decisão que eu tomar a partir de hoje, primeiramente eu vou pensar o que Cristo faria em meu lugar. É particularmente o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Roma, no capítulo de número 6. Nós temos que entender a seguir os passos de Cristo, porque morrer com alguém, isso é uma argumentação muito forte. E Paulo falou, para vocês que são crentes em Cristo, entenda uma coisa, vocês morreram com Cristo já no sepultamento de vocês, quando vocês foram batizados, para que depois que vocês levantaram, vocês ressuscitaram em Cristo, para que vocês pisem onde Cristo está pisando, para que você venha estar respirando aonde Cristo está respirando. Particularmente, você vai viver Cristo sobre esta terra. É aí que chega essa palavra muito forte, né? Que nós somos crente em Cristo, nós somos cristão. Nós somos cristão. O cristão é um pequeno Cristo, aonde ele pisa é como se Cristo estivesse pisando com ele. É particularmente um símbolo, um propósito sensacional, mas também um peso, meu irmão, que com certeza não é todo aquele que fala que é crente que vai aguentar. Então, particularmente, vamos andar como Cristo andou, mas crendo também naquilo que ele nos ensinou. O propósito do batismo? Vamos aí? Amém. Cada horário? Amém. O propósito é o segundo subtópico do ponto 2. Que fala que é o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. É exatamente isso aí que o pastor falou, né? É o testemunho público da nossa fé cristã. Esse é o propósito do batismo. Não, a gente não pode estar em território neutro, né? Ou um ou outro. Então o propósito do batismo é você se colocar, né, na posição em que Deus te chamou para você estar, apresentando a Cristo. É um pequeno, como o pastor falou, é um pequeno Cristo aonde quer que você esteja. Não, ou seja, alguém que se batiza, ele não tem que ter vergonha de ser cristão. É muito comum quando a pessoa ela aceita Jesus e ela vem de um meio onde Cristo não é muito bem-vindo, que é muito comum essa pessoa começar ela ter vergonha de ser cristão em alguns momentos. Por quê? Porque ela veio de um meio onde Cristo não é muito bem-vindo, mas ela sentiu a necessidade de buscar a Cristo. Mas agora ela tem vergonha de dizer que é cristã. É comum isso acontecer quando você é novo convertido. Por isso, você tem que compreender bastante a respeito disso aí. Porque se você rejeita Cristo, Ele vai te rejeitar naquele grande dia, né? Então é preciso que você seja muito entendido, esteja sabendo que quando você se batiza, você está testemunhando publicamente, sem vergonha, né, nenhuma, de que você agora é um servo do Senhor, testemunho de Cristo, a sua fé cristã. Particularmente não tem nenhum espaço para indecisão, né? Que é o ponto que nós iremos trabalhar aqui. A pessoa, depois que ela migra para a fé em Cristo Jesus, meus amados irmãos, eu tenho que decidir antes. Opa, a partir de então, batizei. Não existe mais espaço para indecisão na minha vida. Não existe aquilo, se der certo, não existe nada disso de der certo. A partir do primeiro passo que eu já dei no caminho, eu já sou de Cristo. É como o nosso amado irmão Salomão escreveu aquele livro de Cantares, mas a Sulamita, né, meus amados irmãos? Escrevendo de uma forma sensacional. Ela amava tanto o seu amado que ela falava, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A partir do primeiro passo, nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Não existe mais espaço para indecisão, não existe mais, se der certo
ou se der errado, não vai dar mais errado, porque nós estamos com Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo a vitória já é nossa, por mais que muitas vezes em algumas batalhas aparentemente tem uma derrota nos esperando, mas nós sabemos que a vitória final desta guerra, pode ter certeza, que é daqueles que estão com Cristo. Amém? Amém, glória a ler? Deus. Quer partir? Esse ponto aí, né, irmãos, aqui não é espaço para indecisão também, é importantíssimo a gente compreender realmente isso aí, tudo que o pastor falou. A gente não há espaço para dizer, talvez dê certo. Irmãos, aceitar a Jesus, ser batizado, não é uma coisa qualquer, né? Tem tantas decisões que nós tomamos na nossa vida, decisões sérias, né? Em relação à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, à nossa vida de um modo geral. E a decisão de estar com Cristo é a mais séria possível, irmãos. Possível. Por quê? Porque aquilo ali é o tratamento da sua alma, do seu espírito. Então, querido, a gente não pode estar indeciso quanto a isso. Por quê? Porque se chegar um momento que a gente tiver que escolher escolher entre a nossa vida pessoal e viver para Cristo, a gente tem que ter convicção de que viver para Cristo é melhor. Ainda que nós tenhamos que sofrer ali, ainda que nós tenhamos que padecer, perder amizades, perder emprego, perder muitas coisas. Irmão, você está falando isso porque não é com você. Não, queridos. Eu oro para que isso não venha a acontecer, mas se venha a acontecer, Deus esteja comigo, porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e Ele me ajude a suportar. Agora, nós, irmãos, precisamos ter exatamente isso em mente. Se der certo, eu vou. Se não der certo, eu volto para o mundo. Não tem isso, irmãos. É a melhor decisão da tua vida. Não é se der certo, vai dar certo. Jesus te chamou para dar certo e você prosseguir em nome de Jesus. É isso aí, meus amados irmãos. Quero mandar um abraço para você que está sintonizado conosco através também das nossas lives do Facebook. Você que tem deixado o seu comentário aí também, você que tem deixado a tua curtida, meu amado irmão. Quero deixar um abraço para você, a nossa irmã Luciana, o nosso irmão Fábio e todos os demais irmãos aí. São muitos nomes que estão aparecendo aqui, não tem como ler de todo mundo, foram os 2 últimos aí. Mas que Deus venha estar te abençoando, te fortalecendo e assim, em nome de Jesus Cristo, te usando cada dia mais e mais para ser uma bênção de Deus, compartilhando este conteúdo para que venhamos a alcançar mais vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos partir aí para o nosso último subtópico, para ver se a gente deixa só a conclusão para o nosso último intervalo. O próximo tópico aí, irmãos, irmãos, nós temos a pessoa, ela é batizada não em nome ou só do Pai, ou só do Filho ou do Espírito Santo, dos três, né? É uma ordenança da parte do Senhor Jesus. Irmão, amém, é isso aí só. Não, irmãos, sabe por que isso aqui está sendo colocado em pauta? A gente vai ler já o 2, aonde existe uma grande heresia, né? De pessoas do unicismo, de pessoas que não creem na Trindade. Aí rejeitam de forma veemente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batiza só em nome do Filho. Então nós temos que saber que toda autoridade foi dada também, né, ao Filho, né? Deus deu autoridade ao Filho. Então nós temos que compreender também que como a gente prega, a gente tenta passar para os irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, cada um no seu ritmo, uma só essência, mas os três são um só. É complicado de compreender às vezes para as pessoas, porque precisa se aprofundar um pouquinho no assunto, né? Mas de qualquer forma é ao mesmo tempo muito simples, né? A questão de fé, de compreender essa ação dos três. E como a gente está falando, se Jesus ele falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome deles que a gente tem que batizar, né, pastor? É isso aí. É uma maneira muito clara, né, meus irmãos? É claro que o tempo não nos permite nós comentarmos sobre isso. Dentro de uma sala de teologia fica mais fácil explicar para os irmãos, mas a Trindade é algo simples de se entender pela nossa perspectiva, que é três pessoas distintas, mas em uma só divindade. Nós explicamos isso basicamente anotando muito bem em quadros, em também alguns slides, que fica muito fácil dos irmãos entender. Mas, partindo para o lado do batismo, a orientação de Cristo foi simples: ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma forma trinitária do batismo. Por mais que alguns defendam sobre o batismo lá de pessoas que foram batizadas em nome de Jesus, lá no livro de Atos,
Todavia, não foi que foi batizado apenas no nome de Jesus, mas da maneira a qual Jesus ensinou. E existe uma certa diferença lá. Olhamos o texto, mas olhamos o contexto. Ali tudo está sendo ensinado ou instruído da maneira a qual Cristo ensinou. Cristo instruiu e Cristo capacitou. E qual foi a instrução de Cristo? É que todos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nem aí existe margem para o unicismo. Vamos lá por causa do tempo? Amém. Ponto 2 aí, irmãos. Subtópico 2, ó. Fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Então o que é isso aí? Isso aí é o que o pastor já falou. Aqui vai citar em 2 versículos, né, que é Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos capítulo 19, versículo 5, que são os versículos que os unicistas, aqueles que não creem na Trindade, têm para poder batizar somente em nome do Filho, somente em nome de Jesus, né? Mas como o pastor já bem comentou aqui, não significa que é batizar só no nome de Jesus, mas de acordo com aquilo que ele ensinou, né? Então é importantíssimo a gente compreender isso. Isso é uma heresia, né? A gente pode falar isso, que isso realmente é uma heresia. Então nós temos que seguir um modelo bíblico, né? Do que a Bíblia fala, o que Jesus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, irmãos, né? Quem falou foi Jesus. Então nós temos que seguir isso aí que Jesus está falando. Quer falar a respeito da Trindade, quer falar a respeito do unicismo? Agora não dá, mas como o pastor falou, manda mensagem para ele, manda em outro momento, pergunta e a gente vai responder em nome de Jesus, tá bom? Amém? Amém. Vamos partir já para esse último subtópico aí? Vamos lá. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios de prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. É só o primeiro ponto aí, tá? O primeiro ponto. Isso aí. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Interessante isso aí, né? Rapidamente, só para a gente concluir isso aí, depois eu vou dar uma palavrinha para você comentar aí. Mas, basicamente, nós temos 2 tipos de batismo, né? Que é o por imersão e por aspersão. Por aspersão, ele é muito usado ainda hoje pela Igreja Católica, a qual a pessoa ela mergulha por completo dentro da água, mas com um pouco de água é apenas derramado sobre a sua cabeça, isso é, ou então aspergido sobre ela a água, para que essa pessoa venha estar sendo batizada. Isso surgiu não só, digamos, nem só por causa do nosso amado irmão lá, mas até mesmo por alguns ensinos. Nós temos, por exemplo, até o Didaquê, né? Não sei se alguns irmãos já tiveram acesso ao Didaquê. Se você não tiver e quiser livros, é o que mais tem, e até eu também vendo livros do Didaquê, são alguns livros que trazem muito bem o sentido apostólico das coisas, mas todavia lá particularmente fala que a pessoa tem que ser batizada em águas vivas. Se não águas vivas, no caso, seria água corrente, tá, meus irmãos? Se não tivesse águas vivas ou águas correntes, essa pessoa poderia ser batizada em águas paradas. Se não tivesse água morna, poderia ser batizada em águas frias. Mas todavia, por exemplo, tivesse em um sertão que não tem água, tivesse apenas um pouco d'água, essa pessoa poderia está recebendo o batismo por aspersão, apenas lançando um pouco de água sobre ela. Por causa disso, muitas pessoas vieram aderir, e tem igrejas que particularmente só realizam batismo desta maneira, mas este batismo não é o batismo basicamente que Jesus nos ensinou, não é um batismo bíblico, o batismo que foi realizado no Rio Jordão, não é o batismo que foi realizado por Filipe, não é o batismo que foi realizado pelos irmãos em Cristo Jesus. O batismo bíblico, ele é o batismo por imersão, até porque a própria palavra do grego batismo já significa basicamente isso, é imersão, é a pessoa ser imergido pelas águas, a pessoa ser coberto pelas águas, até porque não morre apenas uma parte do corpo desta pessoa, mas morre todo o corpo desta pessoa para que venha nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. A gente vai entrar no nosso intervalo, aí logo mais em alguns minutinhos a gente estamos de volta, aí o presbítero Adael já ingressa também neste ponto, e depois a gente já parte para a conclusão, tá bom? Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo.
Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Pensou em gravar um comercial? Nós fazemos para você. Somos do estúdio RMG. Pois é isso mesmo. Produzimos comerciais para rádios em todo o Brasil e para igrejas. Gravamos comerciais para carro de som, bicicletas, porta de loja, redes sociais e para TV. Temos mais de 200 locutores disponíveis para gravar seu comercial da maneira certa e com muito profissionalismo, do jeito que você quiser. Então não perca e entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Estúdio RMG. A Rádio Macaé Gospel é um ministério e tem sido um canal de bênção para milhares de pessoas. Temos levado a palavra de Deus para o Brasil e o mundo ouvir, mas essa obra não pode parar. Você que gosta de ajudar, seja um cooperador da obra de Deus. Contribua com um Pix no valor que você quiser e ajude essa obra missionária. Envie sua doação para o Pix 22 992 060056 e vamos continuar levando a palavra de Deus através dessa rádio. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor e da palavra de Deus. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa. Visite um dos nossos cultos. Domingos, a partir das 19 horas, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, a partir das 19 horas, campanha de libertação. Às quintas-feiras, a partir das 17 horas, círculo de oração. E aos sábados, às 8 da manhã, consagração. Nosso endereço, Rua das Orquídeas, número 29, na Nova Esperança, em Macaé. Pastores presidentes André Carlos e Vânia Castro. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa, onde Deus espera por você. Pai, mãe, olha só, fiquei sabendo que a dengue anda por aí e é uma doença séria e vocês devem saber como proteger o seu filho. Me ajude a não ter dengue. Não deixe água parada nas plantas, pneus, potes ou coisas assim. Cuide as caixas d'água, guarde garrafas e latas de cabeça para baixo. Cuide as piscinas, cuide do lixo, deixe tudo limpinho, lavando tudo direitinho. E também eu soube que a dengue aparece mais em água parada. Pai, mãe, eu não sei fazer isso. Cuida de mim, eu confio em vocês. Você gosta de se vestir bem e com preço que cabe no seu bolso? Então vem pra Imbraim Modas. Lá você encontra vestidos longos, saias, escarpãs, sapatilhas, colchas, toalha de banho, cortinas, roupas masculinas, social, bíblias. Além de você encontrar também porta-tempero, óleo ungido, doces e acessórios. Vem pra cá e confira o que estamos anunciando. Nosso endereço: Rua W18, Travessa Pajuçara, ao lado da Igreja Missão Revelada, no coração do Lago Mar. Direção: Pastora Aline Imbraim e Pastor Josiel. Loja Imbraim Modas. Você tá com festividade da sua igreja? Venha divulgar conosco. Tá pensando em colocar uma programação numa rádio? Vem pra Macaé Gospel. Temos um completo programa de automação. Live com câmeras com som e imagem em Full HD. Temos lindos cenários virtuais pra sua live ficar ainda mais brilhante. Não perca tempo. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Vem pra Rádio Macaé Gospel. Ei você, irmão cantor evangélico, quer fazer uma divulgação do seu trabalho? Entre em contato hoje mesmo pelo Zap 22 99206 0056. Fale com o pastor André Carlos. Divulgamos seu CD em forma de vinheta comercial e ainda tocamos sua música em nossa programação. Leve o seu trabalho ao conhecimento de todos em uma rádio a nível nacional e internacional na internet. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Assembleia de Deus, Missão Avante. Nossos cultos: sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Sábado de 8 às 10 horas da manhã, consagração. Domingo às 18 horas, culto da família. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço: Rua Lenira Moraes Soares, número 80, no Morro de São Jorge, em Macaé. Pastor presidente Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Assembleia de Deus, Missão Avante, lugar de gente feliz.
Agora, em Macaé chegou o que você tanto esperava. Instituto Teológico Itadesp. Temos cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. Temos aulas presenciais e online. Fale hoje mesmo com o professor e pastor Adaelson Gomes. Não perca tempo. Vem para o Instituto Itadesp. Entre em contato conosco. 22 999 683272 ou 22 988 232632. Para crescer em conhecimento, vem para Itadesp. Anuncie o seu produto, a sua marca, a sua música em nossa rádio. Ligue ou deixe um zap em nosso departamento comercial. DDD 22 99206 0056. A Assembleia de Deus Desperta-me para Almas convida todos para os nossos cultos. Terça-feira, culto de ensino às 19 horas. Quinta-feira, culto público às 19 horas. E domingo, culto congregacional às 18h30. Traga toda a sua família e venha adorar a Deus conosco. Endereço: Avenida Valdomiro Bittencourt, Antiga W1 Travessa 34, no Lago Mar, em Macaé. Pastor Presidente Adaelson Gomes. Você é nosso convidado especial. Atenção, pastores e dirigentes de igrejas. Sua igreja está com festividade, como congresso, vigílias e etc. Divulgue aqui na Rádio Macaé Gospel. Temos preços promocionais para este mês. Entre em contato pelo WhatsApp 22 99206 0056 e leve a festividade de sua igreja para o Brasil e o mundo todo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação show music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus irmãozão, estamos de volta, graças a Deus, estamos já partindo para a conclusão. Mas antes de partir para a conclusão, deixar a palavra aí para o nosso presbítero, para estar comentando lá esse último subtópico lá do tópico 3. Amém. Irmãos, não tem mais muito o que falar, o pastor explicou muito bem a respeito, né, desse último subtópico aí, que é a imersão, o método bíblico do batismo, né? Explicou muito bem, né, que o método deixado por Cristo aí é imerso mesmo, é mergulhando mesmo, né? Mergulhando para que a pessoa ela seja batizada. Ah, irmão, mas tem diferença? Tem, né? É importante a gente fazer as coisas conforme a ordenança bíblica, porque os mínimos detalhes podem atrapalhar um pouquinho, né, irmãos? Então o pastor ele já discorreu muito bem esse último subtópico aí, e a gente precisa compreender, né, exatamente o que a Bíblia está falando. Às vezes um ponto fora da vírgula causa muito problema, né? Então nós temos, irmãos, que tomar esse cuidado aí, fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Às vezes tem pessoas que tiram coisas da cabeça dela que querem fazer de qualquer jeito. Não pode, né, pastor? Fazer de qualquer jeito. Não, claro que não. Tem que seguir aí o mandamento bíblico. Então, parece uma coisa boba, mas não é. Faça conforme a vontade de Deus, seja obediente, pois o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isso é interessante a respeito desses pontos, dessas vírgulas aí. Eu lembrei até de uma igreja agora, não vou citar o nome aqui por questão de respeito e ética, que ela particularmente não aceita o batismo da Assembleia de Deus, nem da Presbiteriana e nem da Igreja Batista, porque, de acordo com eles, nós colocamos a palavra no
eu, isto é, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles, teríamos que retirar esta palavra eu e colocar só seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por causa disso, eles não aceitam o batismo dessas 3 igrejas. E quando entra para a igreja deles, eles querem praticar o rebatismo, ou querem batizar esta pessoa novamente, porque eles não creem no batismo dessas 3 igrejas. Isso é basicamente o equívoco, né? A orientação de Cristo é que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde que a pessoa entenda que essa pessoa está sendo batizada por esses 3 nomes, tá tranquilo. O que importa é que nós sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tem uma liderança eclesiástica que está colocando o eu ou deixando o sem eu, isso aqui, independentemente, não tem vínculo para, novamente eu repito, para a salvação, nem para a melhoria e nem para a perdição. O que importa é que essa pessoa entenda que ela está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compreendeu isso? Amém. Tudo certo e vamos levar a vida adiante. A questão aí, pastor, é mais questão de interpretação mesmo, né? É simples. Quem vai batizar a pessoa nas águas? É o anjo do céu que vai descer para batizar? É Jesus? Não é. Tem que ter alguém, tem que ter algum mediador, né? E necessariamente precisa ser uma autoridade espiritual. Por isso fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está batizando no nome dele mesmo, né? Mas é ele sim que está batizando, né? Eu fui batizado por alguém no nome do Senhor. Então, queridos, no nome dos 3. Então, queridos, é simples. São coisas que, na verdade, as pessoas até procuram motivos, né, pastor, para poder ficar criando essas situações. Mas a verdade é que a Bíblia é sempre o melhor caminho para a gente poder tomar. Com certeza. Vamos para a conclusão, então? Vamos sim. A conclusão fala assim, irmãos. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas, mostrando que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente e deve seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos que Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém? Então, é uma lição que foi abençoada, né, irmãos? Porque, como a gente falou, tem muita gente que está fazendo esse negócio aí do batismo de forma errada, esse mandamento de forma errada, essa ordenança, né, batizando crianças, batizando pessoas de qualquer jeito, sem entendimento, sem compreender, e isso é para ser combatido, né? Isso não é algo que tem que ser, que a gente tenha que fazer vista grossa e deixar para lá, não. Vamos procurar fazer as coisas conforme a vontade de Deus, conforme a ordenança bíblica. Uma pessoa que ela é batizada, ela tem que compreender que ela, depois que ela foi batizada, ela tem responsabilidades, né? Quando ela aceita Jesus em si, ela tem responsabilidades, e dentre essas responsabilidades é servir ao Senhor. A questão da vergonha, a questão da incerteza, como a gente já falou aqui, muita gente, né? Eu vou para ver se dá certo, se não der certo, deixa para lá. Não é assim que funciona. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos que ir até o final para recebermos nossa vitória. Se a gente parar no meio do caminho, a gente já não recebe. Ah, mas eu cheguei no meio do caminho já, presbítero Adael, eu cheguei no meio do caminho, será que ainda assim eu vou receber? Vai. A gente tem uma parábola na Bíblia que um trabalhador estava trabalhando o dia todo e outro chegou quase no final do expediente. Ele chegou para trabalhar e no final das contas os dois receberam o mesmo valor, né? Então isso foi até questionado lá pelo trabalhador e tal, mas é assim que Deus faz com a gente, não tem esse negócio. Reconheça que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordenança bíblica, e assim você vai ser abençoado. Comece, e o Filho de Deus, né, pastor, ele tem que procurar se batizar o mais breve possível, porque a gente fala assim da seriedade do batismo, né, e a gente fala que tem que ter algumas coisinhas para poder se batizar, tem que ter um conhecimento mínimo do que está fazendo, mas isso não significa que a pessoa tem que ter medo e não se batizar, não. Você tem que correr atrás, tem que buscar o mais breve possível para que você seja abençoado pelo Senhor, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, pastor? É isso aí. Meus amados irmãos, o batismo é algo muito sério. Assim como a ceia, assim como a grande comissão. Infelizmente a grande comissão não será trabalhada nesse texto, mas na nossa lição anterior, ou melhor, na apostila anterior, nós trabalhamos muito bem sobre esse texto aí
sobre a grande comissão, sobre a missiologia, o evangelismo, trabalhamos muito bem sobre este assunto. Mas neste ponto estamos trabalhando sobre o nosso batismo. O batismo, ele é algo sensacional. E todo crente genuíno que não entendeu ainda sobre o batismo, ele tem que voltar novamente, recapitular, para que venha estar entendendo que esse batismo, ele é mais uma peça do quebra-cabeça. É mais uma peça do quebra-cabeça. Novamente eu aponto. O nosso batismo, ele não tem um poder salvífico. Isto é, isso também não significa que uma pessoa que está na igreja 40 anos, que nunca quis se batizar, não significa que isso está certo. O batismo, ele não tem um poder salvífico para acontecimentos extraordinários, que ocorre como no caso do ladrão na cruz. Ele não teve a oportunidade de procurar um batismo. Agora, os demais que passam 10, 20, 30, 40 anos fugindo de um batismo, alguma coisa tem por trás. Não é porque o batismo não tem um poder salvífico que ele não tem importância. Um cristão genuíno, ele tem que entender a importância que tem o batismo, a ceia e a grande comissão. Eu coloco esses três no mesmo patamar, porque os três são ordenanças de Cristo. Nós, como cristão genuíno, temos que tratar o batismo, como também nós tratamos a ceia e também a grande comissão. Se eu amo a ceia, se você só é o crente que só vai para a igreja para cear e despreza os outros dois, porque hoje o maior culto nosso é o culto de ceia, né? Tem pessoas que passam o mês todo sem ir, mas só vão na ceia porque é culto de ceia, eu tenho que participar da ceia, e muitas vezes despreza o batismo, despreza a grande comissão. A ceia é só mais uma ordenança. A ceia é só mais uma peça desse quebra-cabeça. Se nós não incorporarmos esses três pontos para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade saudável e madura, nós temos que voltar novamente, recapitular os passos que nós estamos dando. Porque isso é interessante, meus irmãos. O batismo, ele é um dos assuntos hoje também que é muito desprezado dentro do corpo de Cristo. Infelizmente, o batismo hoje, ele é muito desprezado. E cada dia mais que passa, parece que fica pior. Parece que menos valia ele tem. Parece que diversas coisas... Porque hoje é normal, né, meus irmãos? O batismo a gente vê sendo desprezado, assim como o casamento é desprezado hoje, né? Para que casar se eu posso só ficar junto? Para que me batizar? Isto é, para que ter compromisso com a igreja? Se eu já estou lá todo dia, se eu já estou lá todo domingo, se eu já estou lá todos os cultos. Mas basicamente, meus irmãos, o batismo, ele liga muitas pessoas na ceia do Senhor, a qual vai estar participando do sacrifício de Cristo. Porque se nós não entendemos, eu vou tentar não comentar sobre isso aí no ponto mais específico, que próxima semana eu irei trabalhar aqui e até trazer um assunto um pouco polêmico sobre a ceia do Senhor, e vai ser muito legal, muito interessante. Tem gente que gosta de polêmica, né? Então vamos trazer até uma polêmica sobre esse assunto aí, porque é interessante nós entendermos isso. Nós, como crente em Cristo, nós, como um cristão em Cristo Jesus, nós temos que entender a importância de tudo aquilo que Jesus falou. Você que obedece a palavra de Jesus apenas pela metade, você não está desobedecendo. Como tratamos a respeito da lei também, Jesus falou, rapaz, se vocês forem obedientes, Tiago, tratou muito bem sobre isso aí, se vocês forem desobedientes apenas ao não matarás, vocês estão desobedecendo toda a lei, vocês são transgressor da lei. Se nós desobedecemos apenas ou não obedecer o pai e a mãe, nós estamos sendo também desobedientes a toda a lei, porque não existe obediência pela metade, ou a pessoa obedece ou a pessoa desobedece, e assim vem todas as orientações de Cristo Jesus. Se nós obedecemos todas as coisas, mas nós desprezamos o batismo, nós estamos desobedecendo toda a vontade de Deus para a nossa vida. Quer falar alguma coisa? É muito comum, pastor. É muito comum a gente ver as pessoas desprezando muito essas três ordenanças, né? Porque o que tem sido pregado muito é a questão da graça. Ah, recebeu a graça, tá tudo bem. Aí a ordenança da ceia, a ordenança do batismo, a ordenança de missões, né? Que é a grande comissão, tem ficado de lado porque às vezes as pessoas não sentem a necessidade de seguir isso aí. Então nós, como Igreja do Senhor, precisamos compreender que são ordenanças que precisam ser cumpridas, irmãos. Cumpridas. Como a gente falou lá no começo, o próprio Jesus cumpriu mesmo sem precisar a questão do batismo.
Então nós, no batismo nas águas, então nós, irmãos, precisamos entender que precisamos fazer isso aí também. Ah, irmão, mas vocês falaram que não é proveniente de salvação, isso não interfere na salvação. A gente fala que você não precisa, realmente o batismo não salva, mas não significa que você não tenha que ser batizado, não tenha que dar importância, né? Porque é a mesma coisa de você entrar numa empresa e não seguir as instruções. Você está lá dentro, está dentro da empresa, mas a empresa tem normas e você não vai, não quero seguir as normas da empresa. Não está certo, né? Então, queridos, tenha cuidado, respeite a graça que Deus deixou para nós, né? Que a graça é um favor imerecido, a graça é algo muito bom, mas é algo que tem matado e destruído muitos crentes. Então, cuidado em nome de Jesus e dê valor para isso aí, dê valor para o batismo. Se você vê alguém desprezando o batismo, se você mesmo é alguém que despreza o batismo, repense, porque você precisa ser batizado, né? Procure isso aí. Irmão, eu quero ser batizado, mas eu estou todo enrolado com meu cônjuge, às vezes não é casado, às vezes tem não quer casar, não sei o que, irmãos, procura se consertar com Deus, procura andar certinho no caminho do Senhor, procura não andar tendo do que se envergonhar. Isso é uma instrução aos líderes, mas é uma instrução também para todo crente. Procura não ter do que se envergonhar, continua em nome de Jesus buscando e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Meus amados irmãos, quero deixar um abraço para você que tem nos acompanhado aí. Que Cristo vai estar te abençoando cada dia mais e mais. Eu quero orar por você que deixou o teu pedido de oração. E pode ter certeza que o Senhor vai estar te abençoando. Eu acabei perdendo o nome do pessoal aqui que realizaram o seu pedido de oração. Mas lembro também do nosso irmão Luciano de Sá, que fez o seu pedido de oração sobre casamento, né? Os demais irmãos, infelizmente, perdi o nome, mas pode ter certeza que o Senhor não perdeu, tá? Iremos orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, orar também por esta programação e cremos que Deus em Cristo vem e está cada dia mais e mais te abençoando. Vamos chamar o momento da oração aí, nosso presbítero vai estar orando, em nome de Jesus, logo após vamos encerrarmos. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai querido, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com todos aqueles que estão ouvindo, Deus querido, a programação dessa rádio. Pai, toma em tuas mãos cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo, Pai, enche com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Deus querido, teus servos pediram oração, ó Pai querido. O Senhor conhece cada nome de um a um, ó Pai querido. Toma em tuas mãos, ó Pai. Deus querido, nós não somos conhecedores das causas, Senhor, mas aquele que pede oração, ó Pai querido, é porque está precisando de um milagre da tua parte. Deus, em nome de Jesus, Senhor, na área familiar, na área financeira, na área conjugal, na área espiritual, Senhor, que o Senhor possa agir em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero te pedir, Deus querido, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. Senhor, que nós possamos estar despertos, ó Pai, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, Senhor, para aquilo que nós somos chamados em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, nessa tarde, Senhor, foi ministrada aqui essa aula sobre o batismo, Senhor. Batismo esse que muitas pessoas têm desprezado, muitas pessoas não têm dado o devido valor, ó Pai querido. Mas nesse momento, ó Pai querido, eu peço que o Senhor venha, Deus querido, repreender em nome de Jesus todo pensamento ao contrário, Senhor. E que o Senhor possa abençoar a tua igreja, possa abençoar o teu povo, ó Pai. E todos sejam despertos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando essa programação, continua abençoando essa rádio, Senhor, teu servo, ó Pai querido, pastor André, e tudo, Deus querido, venha cooperar para o bem do teu povo, Senhor. Obrigado por tudo, nos enche com a tua graça, ó Pai querido. Amanhã tem escola bíblica dominical, Senhor. Deus querido, Deus amado, será a lição 8, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os professores, Senhor, de todo o Brasil, aonde quer que sejam ministradas, cada aluno, ó Deus querido, aqueles que estão em dois pensamentos, se vão ou não, que o Senhor já possa, Senhor, mudar isso aí, e que as escolas bíblicas amanhã do Brasil estejam cheias para o teu povo crescer não só na graça, mas no conhecimento do Senhor. Abençoa nossas escolas bíblicas dominicais, Senhor, todas as classes, em nome de Jesus nós te pedimos, ser conosco, ó Pai, ser com a tua igreja, em nome de Jesus. É isso aí, meus amados irmãos, estamos já encerrando a nossa programação,
mas eu quero te convidar a estar conosco aqui próximo sábado, meus irmãos. Será um sábado que nós iremos trabalhar um assunto muito interessante também, e pode ter certeza que a tua vida vai sim ser abençoada. Se você ainda não é batizado, se você ainda não ingressou no corpo de Cristo através do batismo, que você venha estar procurando em nome de Jesus, entendendo a importância deste ritual em nome de Jesus Cristo, assim como também é importante a ceia, assim como é importante também a grande comissão. O batismo também é importante, e se nós não ingressarmos nele, é claro que vamos estar andando em falta com Cristo, porque eu repito, o batismo, por mais que ele não tenha o seu poder salvífico, ele não tem um poder salvífico, todavia é uma ordenança de Cristo. E se nós não cumprimos a ordenança, meu irmão, isso aqui é interessante, tá? Porque a ordenança não é se der você faz, não, isso não existe. A ordenança é você tem que fazer. Se você quiser seguir a mim, você tem que realizar, tem que participar assim. Caso ao contrário, você não está me seguindo. Isso é uma orientação clara, né, meus irmãos? Aquele que quer ser crente em Cristo Jesus, ele tem que simplesmente seguir aquilo que Jesus falou. Porque é muito interessante, né, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos muito de crentes que vivem pelos milagres de Jesus. É muito fácil pregar sobre os milagres de Jesus. É muito fácil, meus irmãos, estar conversando com os irmãos sobre os milagres de Jesus. É muito fácil a gente ver filmes sobre os milagres de Jesus. É muito fácil nós estar, meus irmãos, sonhando com os milagres de Jesus. Porque todos nós hoje gostamos muito dos milagres de Jesus. É claro que a gente está na igreja, né, meus irmãos? A gente fica até muito feliz quando a gente prega sobre Jesus que abriu os olhos do cego, ele pode abrir também os olhos de fulano de tal. Jesus que curou ali a pessoa que estava enferma, ele pode também curar as pessoas enfermas de hoje, porque é muito fácil nós pregarmos apenas sobre o milagre de Jesus, nós sonharmos apenas com o milagre de Jesus, mas o crente em Cristo, ele vive por aquilo que Jesus ensinou, não por aquilo a qual Jesus curou, meus irmãos. Nós temos que viver orientado pela palavra de Cristo. Nós temos que viver orientado por aquilo que ele nos ensinou, porque o cristão é aquele que segue as orientações do seu Cristo, e esta orientação é de suma importância. Venhamos viver por essa orientação, venhamos seguir no meio dessa orientação, e só assim nós iremos falar que nós fazemos parte deste corpo de uma maneira saudável, de uma maneira íntegra. E pode ter certeza, meus irmãos, que você ligado neste ramo, você de maneira nenhuma vai ser podado se você seguir da maneira que Cristo nos deixou. Presbítero, vai dar a paz do Senhor pessoal para despedir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que nos acompanharam até aqui. Obrigado pela tua vida, pela tua audiência, e que você possa ser abençoado ainda mais pelo Senhor. Amém? Semana que vem estaremos aqui novamente com a lição abençoada, né? Será a lição 10 em nome de Jesus. E semana que vem esteja aí juntamente conosco de novo, e você será cheio da presença do Senhor. Amém? Amém, louvado seja o nome de Jesus. Estamos ficando por aqui, tá, meu irmão? Continue sintonizado aí na Rádio Macaé Gospel, que eu tenho certeza que tem muita programação abençoada para estar abençoando a tua casa, a tua família e a tua vida. Próxima semana estamos aqui em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.